A última coisa que eu falei com vocês foi sobre alotropia, né? Lembra que alotropia, né? É quando você tem duas ou mais substâncias simples, né? Formada pelos mesmos elementos, tá? Duas ou mais substâncias simples, né? Formada por átomos do mesmo elemento. Aí o que vai acontecer com essas estruturas? Elas podem diferenciar. Só um instantinho, só. Um cachorro meu fazendo barulho aqui, atrapalhando. Elas vão diferenciar ou por atomicidade ou por estrutura cristalina, né? Você quer só uma revisãozinha? O oxigênio, por exemplo, né? O oxigênio, tem o ozônio e o gás oxigênio, né? A diferença entre eles é justamente a atomicidade, né? Você tem aqui, ó, O2 e O3. Você tem um carbono, por exemplo, que tem o diamante e o grafite, né? A diferença a gente chama estrutura cristalina. É muito comum, pessoal, no nível superior, nós chamamos isso de polimorfismo. É muito difícil isso acontecer de aparecer alguma questão cobrando essa nomenclatura, tá? A gente fala assim, difere por estrutura cristalina. O nome correto é polimorfismo. Então você diz assim, ó, o diamante e o grafite são polimórficos. Quer dizer o quê? Tem formas diferentes, né? Estruturas diferentes. O fósforo também, né? O fósforo já é atomicidade, né? Você tem o fósforo que é o P4 e o PN, ok? Na realidade, o fósforo vermelho é o fósforo branco polimerizado, né? É um polímero de fósforo branco. O enxofre tem um rômbico e um monoclínico, aí já é estrutura cristalina ou polimórficos, né? Ou seja, os dois são estruturas que têm formas diferentes internas. Aqui eu coloquei dois exemplos aqui do diamante e do grafite, né? No diamante, a estrutura é tetraédrica, ou seja, os carbonos aqui estão hibridizados do tipo sp3. No grafite, é trigonal plana. Os carbonos estão hibridizados sp2, tá? A estrutura do diamante é mais ou menos assim que ela é formada, ó. Estruturas tetraédricas, né? É só uma animação para você ter uma noção, né, como seria a estrutura do diamante. Observe que vai formando como se fossem estruturas hexagonais, mas não planas, né? Essa seria uma ideia para você ter do diamante como ele é. Inclusive, pessoal, a água, quando fica no estado sólido, ela se organiza desse formato aí, ó. As moléculas de água, apesar de não ser ligações, ser ligações covalentes, né? Ser forças intermoleculares, no caso, né? Mas as moléculas de água se organizam nesse formato também. Aqui é o grafite, né? Com as estruturas planas hexagonais. O grafite, pessoal, ele é formado por estruturas, né? Planas. Vocês vão ver que entre uma estrutura e outra há um espaço muito grande. Tipo aqui, ó, você está vendo que, ó, essas partes que ficam aqui, ó, essa parte interna aqui são chamadas de lamelas, que é as partes internas do grafite. Por isso que grafite é poroso, porque tem um espaço muito grande entre um plano e outro, né? Isso é chamado de lamela. O grafite, pessoal, é muito utilizado, né, como filtro, ok? Nos processos de tratamento, né, de resíduos, você usa o grafite. Quando o grafite tem, né, essa parte interna dele toda limpa, né, essas lamelas, quando as lamelas estão bem limpas, nós chamamos isso de carvão ativado, né? Ele é bem poroso e quando substâncias químicas, né, que têm ligações duplas, triplas, né, passam por dentro dessas lamelas, elas ficam presas aí nessa estrutura. Bom, como que a gente identifica uma substância pura de uma mistura baseada em suas propriedades, né? Então, como eu já disse antes, as propriedades dos materiais são utilizadas para a gente identificá-los. Então, por exemplo, de acordo com as mudanças de fase, a gente consegue distinguir uma substância de uma mistura.
Por exemplo, né? Quando você vai aquecendo uma substância, você pega ela aqui do estado sólido e você vai aquecendo, 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 até ela começar a fundir. Quando ela começa a fundir, ela chegou na chamada temperatura de fusão, né? À medida que você está fornecendo calor aqui para ela, ó, está fornecendo, fornecendo, fornecendo calor, esse calor, né, essa energia térmica, ela entra no sistema e é transformada em energia cinética. Consequentemente, vai aumentando a temperatura aqui, ó. Está aumentando a temperatura, correto? Porém, quando ela chega na fusão, você continua fornecendo calor, porém a energia agora é transformada em energia potencial, né? Se o calor é transformado em energia potencial, qual a consequência disso? Ao invés de mudar a temperatura, ela muda de fase, porque ocorre um rearranjo, as moléculas começam a se afastar uma das outras, enfraquece ou há rompimento ou enfraquecimento de ligações intermoleculares, tá? Aí você tem o que a gente chama de fusão, né? Aqui eu tinha só o sólido, agora eu tenho um sólido em equilíbrio com o líquido, né? Aí você continua fornecendo calor, aí esse calor é transformado em energia cinética. Aí vai aumentando a temperatura, aumentando, aumentando, até chegar na ebulição novamente, né? Chegou que iniciou a ebulição, o calor que você está fornecendo para essa amostra de material é transformado em energia potencial novamente. Então ele deixa de aumentar a temperatura e passa a mudar de fase, né? Aí você tem um líquido, né, em equilíbrio com o vapor, líquido mais vapor, né? E se você continuar fornecendo calor para o vapor, ele vai pegar esse calor, essa energia e transformar em energia, né, cinética. Então você percebe o seguinte, quando estiver aumentando isso aqui, ó, é porque o calor está sendo transformado em energia cinética. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Nós, né, chamamos isso de calor sensível, né? Calor sensível, que é aquele calor que é transformado em energia cinética, né? Aí, quando ele chega aqui na temperatura de fusão, por exemplo, aqui na temperatura de fusão, nós chamamos de calor latente. Por que calor latente? Porque é o calor que é transformado em energia potencial. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível novamente. Tudo bem? A diferença é a seguinte, todo calor é uma forma só, né, pessoal? A diferença é o que é essa energia térmica se transforma quando o sistema absorve ela. Essas, essas retas paralelas ao eixo do tempo aqui, ó, essa reta que vai do T1 ao T2 e do T3 ao T4, nós chamamos de patamar, tá? Isso recebe o nome de patamar. Vou até escrever aqui para você, que é muito comum a gente pegar exercício e lá está escrito assim, ó, o material tem patamar na fusão, né? Patamar na ebulição, ok? Patamar. É como se eu falasse assim para você, olha, uma substância pura, ela tem patamar tanto na fusão quanto na ebulição. Ou, para ficar mais claro, né, defina uma substância, professor. Substância é qualquer porção de matéria que apresenta fusão constante, ebulição constante, tá? Se a fusão e a ebulição é constante, é uma substância pura. Aí você pergunta, por que substâncias puras, né? Ou eu pergunto para você, né? Por que substâncias puras têm fusão constante e ebulição constante? Alguém sabe responder? Alguém conseguiria, por exemplo, abrir o microfone e falar para mim, ter uma ideia, por que substâncias, né, substâncias puras, a fusão e a ebulição é constante? Por que não muda a temperatura quando elas estão derretendo? Ou por que não muda a temperatura quando elas estão fervendo? Alguém tem uma ideia? Ideia, pessoas. Participa aí comigo para não ficar só falando com a parede aqui. Nada? Nadinha? Vai sair nada dessa aula de hoje? Uma vozinha? Então tá bom, pessoal. Então presta atenção na informação que eu vou te dar, tá? Substâncias, elas têm, ó, sai um aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Boa, André, obrigado pela participação, mas não é isso não, tá? Mais alguém tem uma ideia? Pode falar no reservado, pessoal, que às vezes fica com vergonha, né? Mas é bom você participar. Talvez você pense que né, alguém vai achar ruim você falar. Fique à vontade, tá? Pessoal, é o seguinte, esse patamar aqui, ó, o patamar, ele só é constante porque não há mudança de composição do material. Ou seja, a composição química do material é a mesma, né? Então, não é porque os átomos são os mesmos, é porque a composição química que forma essa substância não se altera nas fases. Ou seja, a composição da fase sólida é igual à composição da fase líquida. A composição da fase sólida é igual à composição da fase líquida. A mesma coisa aqui, ó. Por que que elas são iguais? Porque eu só tenho um tipo de material, ok? Então, consequentemente, eu não vou ter aumento de temperatura por causa disso, porque tem a mesma composição. Então, consequentemente, eu vou ter o mesmo calor específico, né? Ou seja, professor, o calor específico aqui na fase sólida é diferente da fase líquida. Isso é verdade, mas na mudança de fase não, porque eu tenho a mesma composição. Agora vamos para as misturas. Como que seria a mistura no caso, né? Uma mistura, ela teria o seguinte, ó, aqui eu tenho um estado sólido, né? Eu estou aquecendo ela no estado sólido. Aí depois, quando ela chegar aqui, ó, nesse ponto, começa a fusão. Começou a fusão agora, né? Começou a fusão, ela vai começar a derreter, ok? Ela começa a derreter nesse ponto aqui, ó. Ela começa a fundir nesse ponto e termina de fundir nesse outro ponto aqui, ó. Tá? Aí o que que acontece, pessoal? Aqui está mudando de fase e está mudando também a temperatura. Por que que isso acontece? Por que que mesmo mudando de fase, né, a temperatura altera? Porque agora o sólido, a fase sólida e a fase líquida, elas têm composições diferentes, tá? Composições diferentes. Pessoal, só um instantinho, tá? Dá um tempinho aqui, só um instantinho. Bom, pessoal, você sabia, por exemplo, que se você pegasse assim, ó, imagina que você pegasse uma pedra de água, fizesse um gelo salgado, por exemplo, né? Imagina aqui, ó, gelo salgado, um gelo de água do mar, por exemplo. Quando ele fosse derretendo aqui, esse gelo aqui, ó, imagina o gelo derretendo, ok? Essa parte aqui, ó, teria uma composição química, né? Essa daqui teria uma outra composição química. Quer dizer que as composições químicas, tipo assim, como assim, professor, composição química? É como se eu falasse assim, ó, esse sólido aqui, ele teria tipo 60% de água e 40% de cloreto de sódio. Enquanto que esse líquido aqui, ó, teria, por exemplo, uns 90% de água e, desculpa, pode ser também, só um exemplo, né? E 10% de cloreto de sódio. O que acontece? Eles passam a ter composições diferentes, tá? Como eles passam a ter composição, ou seja, a quantidade de sal que eu tenho aqui dissolvida aqui é diferente da quantidade de sal que eu tenho dissolvida aqui no gelo. Ou seja, então, à medida que você vai derretendo essa mistura, consequentemente vai havendo o quê? Um aumento de temperatura. Por quê? Devido ter composições diferentes, tanto na fase sólida como na fase líquida, né? Pessoal, não é à toa que se você fizer o inverso, né? Você sabe que se você pegar água salgada e tentar congelar ela, né? À medida que ela vai congelando, ela vai formando um sólido com a composição diferente do líquido.
consequentemente, a gente consegue separar, né, o sal, por exemplo, da água, né? Ou seja, o gelo vai ter uma quantidade de sal muito menor do que se ele tivesse a água líquida, é claro, né? Ou seja, então você consegue separar o sal da água, por exemplo, por congelamento, ok? Porque muda a composição. Agora, olha só, deixa eu apagar isso aqui. Depois que derreteu tudo, aí eles voltam a ter a mesma composição química, tá? Depois que derreteu tudo, aí volta a ter a mesma composição. Voltou a ter a mesma composição, aí você vai aquecendo agora, você vai ter a fase líquida, ok? Porque vai estar todos na mesma composição, aí você vai ter essa subida aqui, né? Esse aquecimento aqui. Chegou aqui, ó, na ebulição, a mesma coisa, pessoal. À medida que você vai aquecendo, o vapor, ele tem composição diferente do líquido. Esse é até mais fácil de você compreender. Pensa assim, ó, você tem água e sal, do mesmo jeito que eu estava falando para você. Olha só, eu tenho um recipiente, e nesse recipiente eu tenho água salgada, ok? Tá a água aqui junto com o sal. À medida que essa água vai fervendo, né, eu vou ter água evaporando aqui, ó, vaporizando, melhor dizendo. Só porque nesse vapor aqui, ó, não vai ter sal. Eu vou ter sal aqui, mas no vapor eu não tenho. Então quer dizer que a composição da fase líquida vai ser diferente da composição, né, da fase vapor, ou seja, tem composições diferentes. Isso vai gerar essa inclinação aqui, ó, porque eles vão ter calores específicos diferentes, né? Entendeu a ideia? A ideia que eu tenho aqui para a fusão, a ebulição e a fusão é a mesma. Isso caracteriza a existência, né, de um material que a gente chama de mistura. As misturas, então, a ebulição começa numa temperatura e termina em outra. Ó, a ebulição começa na temperatura e termina em outra. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que substância é qualquer porção de matéria que tem a fusão e a ebulição constante. E mistura são aquelas que têm a fusão e a ebulição que variável. Por que a fusão e a ebulição é variável, pessoal? Porque a fusão e a ebulição apresentam composições diferentes durante essa mudança de fase. É o que é comum para as misturas. Tudo bem? Agora vamos pegar, por exemplo, né, um tipo especial de mistura. Observe esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, quando chegou, por exemplo, na fusão, ela ficou variável, ó, fusão variável, né? Mas quando ela chega na ebulição, a ebulição é constante. Aí é um caso diferente a ser analisado, né? Ou seja, ó, a fusão é variável, porque ela começou numa temperatura, ó, aqui inicia a temperatura de fusão, né? Bem aqui iniciou a temperatura de fusão, aqui terminou a temperatura de fusão. Enquanto que aqui, ó, começou a temperatura de ebulição e aqui terminou a temperatura de ebulição. Percebe, ó, ela termina no mesmo local. Aí nós chamamos essa mistura de mistura azeotrópica, ou muitas vezes ela pode ser chamada de azeótropo. Tudo bem? Né? O que é uma mistura azeotrópica, tá? É uma mistura que tem a ebulição constante. Ou seja, mas fala, professor, mas por que essa mistura tem ebulição constante? Porque tanto a fase sólida, tanto a fase líquida como a fase de vapor vai ter a mesma composição química durante o que? A ebulição. Alguém sabe qual que é o exemplo mais clássico de mistura azeotrópica? Alguém sabe? Alguém sabe dizer? Lá no vestibular, que mais cai nos vestibulares. Chega lá assim, ó, toda vez que eles vão dar um exemplo de mistura azeotrópica, é sempre esse que cai no vestibular, ou nos Enem. É claro que existem vários outros exemplos, mas existe um que ele é muito comum. Bom, então vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um exemplo aqui para você ver uma coisa interessante. Olha, imagina o seguinte. Imagine que eu tenho a mistura mais comum é uma mistura de água com etanol, tá? Então vamos imaginar o seguinte:
Imagina que eu tenho uma mistura aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma destilação, que depois eu vou mostrar para vocês que é um método que a gente usa para separar misturas homogêneas. Mas imagine uma situação em que eu tenho aqui, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma mistura de etanol com água. Eu vou fazer uma destilação. Aqui vai passar por um condensador. Vou só montar aqui um esquema aqui só para a gente ter uma noção, tá? Esse aqui é um condensador, onde eu vou aquecer essa mistura, né? Eu vou aquecer essa mistura. Só um instantinho, pessoal. Tá falhando minha caneta aqui. Vou ver se eu conserto ela aqui. Aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho 50% de etanol nessa mistura e 50% de água nessa mistura aqui, ó. Ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aquecer, vou fornecer calor para esse sistema aqui, ó. Essa mistura vai entrar em ebulição, vai passar dentro do condensador e vai cair do lado de cá, ó, condensado. Então, desse lado de cá eu vou ter uma mistura. Só que acontece o seguinte, como o etanol é mais volátil, então vaporiza mais etanol. Quando eu pegar essa mistura aqui, ó, eu vou ter tipo 70% da minha mistura aqui vai ser etanol, ok? E 30% da minha mistura vai ser água. Entendeu a ideia? Ou seja, aqui, ó, quando eu comecei a fazer a destilação aqui, aquecer essa água aqui, ó, eles começam a vaporizar aqui, ó. Só que vaporiza os dois, pessoal. Vaporiza a água e vaporiza o etanol. Quando ele chega no condensador, eles ficam líquido e cai do lado de cá, ó. Ok? Só porque a composição química do que cai do lado de cá é diferente da composição química do que está aqui. Consequentemente, né, eu estou separando. Aí eu pego assim, ó, aí eu vou pegar isto e vou trazer para cá, ó. Tudo bem? Aí eu vou fazer uma segunda destilação. Tiro tudo que está aqui e coloco essa parte aqui dentro. Então, vou mudar isso aqui, ó. Então, vou apagar isso aqui e vou colocar a minha nova mistura. Minha nova mistura agora tem 70% de etanol e 30% de água, ok? Aí vai sofrer, vou fazer uma segunda destilação agora. Quando eu fizer essa segunda destilação, né, e eu pegar isso aqui, eu vou ter tipo assim, ó, 90% de etanol e 10% de água. Entendeu, pessoal? Ou seja, tá vendo que eu estou aumentando a porcentagem de etanol e está diminuindo a porcentagem de água. Ou seja, na segunda destilação, eu aumentei mais ainda a quantidade de etanol. Vamos para a terceira destilação agora, né? A terceira destilação, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 90% de etanol, 10%. Voltei para cá, ó. Peguei isso aqui e voltei para cá para fazer uma terceira destilação. Quando eu recolhi esse líquido aqui, ó, e fiz uma análise química dele, eu descobri que na terceira destilação, por exemplo, né? Na terceira destilação, eu tenho, né? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho 96% de etanol e 4% de água. O que você percebe, né? Você percebe agora que a quantidade de etanol é bem grande, mas não ficou 100%, ok? Não deu 100%. Se eu pegar essa mistura e trazer para cá e fizer uma quarta destilação, né? Ou seja, agora eu tenho 96% de etanol, né? 96% de etanol. Vou apagar aqui. 96% de etanol e 4% de água. Se eu fizer essa quarta destilação aqui, ó, quando eu pegar isso aqui, vai estar os mesmos 96 e 4. Eu posso fazer isso aqui, pessoal, ó, infinitamente, tá? Posso trazer para cá, vai estar sempre 96 e 4. Não vou conseguir separar eles mais. O máximo que eu consigo, né, de separar etanol e água é 96%. Por que que isso acontece, pessoal? Porque quando chega a 96% de etanol e 4% de água, vira uma mistura azeotrópica. O que quer dizer uma mistura azeotrópica? A composição da fase líquida é igual à composição da fase de vapor. Se a composição da fase líquida é igual à composição da fase de vapor, a temperatura de ebulição vai ser o quê?
constante. E a consequência é que você não consegue separar mais os componentes. Esse é o máximo que você consegue. Entendeu a ideia? Então, o que é uma mistura azeotrópica, tá? Uma mistura azeotrópica é um tipo de mistura em que a ebulição é constante. Por quê? Porque a fase líquida e a fase vapor passa a ter a mesma composição química. Consequentemente, você não consegue separar elas, tá? Por destilação, ok? Por exemplo, quando fala assim que você separa a água do etanol, pessoal, você separa ela até 96%. Até 96%. Por isso que no mercado, né? Hoje não, hoje os caras, eles fazem o etanol 96 e depois fazem uma diluição para 70, 40, que são os vendidos no mercado. Mas no tempo anterior, não. Por exemplo, o etanol utilizado em automóveis, 96%. Você fala, professor, e como que faz para fazer etanol anidro, que é o etanol sem água, né? Aí eu preciso de um processo químico, que é que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nos processos de separação de misturas, tá? Então isso é chamado de mistura azeotrópica. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Entenderam o que eu falei para vocês? Então, beleza. Continuando, olha só. Agora eu tenho um outro comportamento, né, inverso daquele, né? Esse comportamento aqui agora, pessoal, ó, o que você percebe, né? Você percebe agora que a fusão, ela é constante, tá? A fusão é constante, enquanto que a ebulição é variável. Quando a fusão for constante e a ebulição for variável, aí você vai ter uma mistura que a gente chama de eutética. Tudo bem? Que a gente pode chamar de eutético também. O principal exemplo de mistura eutética é a mistura, aquela solda elétrica, né? Porque a solda elétrica ela é feita de estanho misturado com chumbo, né? Por que eles usam essa mistura eutética de estanho com chumbo para fazer solda elétrica? Porque quando mistura esses dois formando esse eutético, né? A temperatura de fusão diminui muito. A temperatura de fusão do chumbo é acima de 200, a temperatura de fusão, né, do estanho acima de 200, e quando você faz essa mistura eutética, eles se fundem abaixo de 200, uma temperatura de 180, alguma coisa assim, entendeu? Então, por que que a fusão deles é constante? Porque quando eles estão derretendo, eles têm a mesma composição química, tanto sólido como líquido. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Transformações da matéria, né? A matéria, né, quando ela sofre uma transformação, nós podemos dizer que ela é uma transformação. Existem três formas de transformação, né? Existe a transformação química, existe a transformação física e existe a transformação nuclear, ok? O que é um fenômeno químico, né? Quando fala fenômeno é a mesma coisa que transformação. Fenômeno químico é quando altera a natureza das substâncias, né? Ou seja, quando muda as substâncias, né, nesse processo. Há um rearranjo de átomos, rearranjo molecular, né, ou seja, uma reação química. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio, né? Essas moléculas amarelinhas aí são hidrogênios, né? E as vermelhinhas são oxigênio, tá? Aí você vê o que, à medida que elas vão colidindo, né, vão se formando moléculas de quê? De água. Ou seja, isso é uma reação química, que a gente chama isso de fenômeno químico. Tudo bem? Então, o que que você tem aqui nesse processo aqui? Ó? Você tem uma reação química onde o hidrogênio e o oxigênio se transformou em água. Você tem um reagente e tem um produto, né, pessoal? Consequentemente, então você teve o quê? Um fenômeno químico, porque houve formação de novas substâncias, tá bom? Fatores que evidenciam uma reação, né? Quais são os fatores que evidenciam que você tem um fenômeno químico acontecendo, tá? O granito é uma mistura só, comum. Não se encaixa nem no azeotrópica, nem na eutética, tá? O granito é uma mistura, né, de três minerais e ele não se encaixa nem no azeótropo e nem no eutético. É uma mistura comum, ok? As misturas, essas misturas azeotrópicas, misturas eutéticas, elas são formadas por vários tipos de materiais, só porque existe uma composição única que faz isso. Por exemplo, você fala assim, professor, tem como fazer uma mistura azeotrópica de água com acetona?
Tem. Mas é qualquer composição? Não, tem uma composição específica. Tipo assim, 30% de água, 70% de acetona. Aí essa composição, essa exclusiva, essa é uma mistura azeotrópica. Ah, professor, e se tiver 71 de água e 71 de acetona e 29 de água? Vai ser azeotrópica? Não, não vai ser. Quer dizer que as misturas azeotrópicas, elas têm uma composição bem definida, tá, pessoal? Quando você faz uma reação química, existem alguns fatores que evidenciam que a reação química está acontecendo. Por exemplo, formação de precipitado é uma delas. Você mistura duas substâncias e forma um sólido, né? Mudança de cor é outra evidência de que está ocorrendo uma transformação química. E formação de gás, que é outra evidência que está acontecendo uma reação química, tá? São três evidências, né, que são observáveis a olho nu, né? Ou seja, formação de precipitado, mudança de cor e formação de gás, tá? Então, mudou de cor, certeza, pessoal, é reação química. A não ser que você vai lá e pinta, né? Passa um corante, passa uma tinta. Aí não é mudança de cor, entendeu? Mas, por exemplo, se você pintar uma parede, né? Imagina que você pinta a parede e com o tempo a cor vai descolorindo, né? A parede vai descolorindo, aquilo é um fenômeno químico. Por que é um fenômeno químico? Está mudando a coloração, né? Professor, mas está mudando as substâncias que eu passei na parede? Tá, porque a radiação de luz, né, radiação de ultravioleta, luz, ela vai quebrando as ligações químicas do corante que está presente, né, lá na parede. Consequentemente, você vai ter uma reação química. Tudo bem, pessoal? Esses são os principais, são os três fatores que modificam, né, que evidenciam que um fenômeno químico está acontecendo. Por exemplo, se caísse numa prova, deixa eu perguntar assim para vocês, olha, quando você coloca uma carne lá na frigideira, por exemplo, ou lá para assar, por exemplo, né? Coloca, né? À medida que a carne vai mudando de cor, né? Aquilo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? O que vocês acham? Por exemplo, você pega aquele bife vermelhinho, né? Coloca lá na sua frigideira e frita ele. Aí ele vai para uma coloração castanho, né? Aí você pega aquele bife delicioso, né? E come o danadinho. Aí eu pergunto para vocês, você acha que esse fenômeno é químico ou é físico? Né? Justamente, Felipe, justamente, é um fenômeno químico, né? Uma das coisas que você vai perceber nisso aí é porque é o seguinte, professor, mas não continua sendo carne? Porque muitas vezes quando o professor vai ensinar isso para vocês, ele tem o equívoco de falar o seguinte, olha só, fenômeno químico é aquele, por exemplo, que altera a natureza, tipo assim, deixa de ser o que ele era, né? Tipo assim, quando você pega a água no estado sólido e derrete. Aí a pergunta equivocada que se faz é o seguinte: deixou de ser água? Não, continua sendo água. Não, então é um fenômeno físico. Aí que está o equívoco. Você não pergunta se deixou de ser o que era. Na verdade, você pergunta assim: formou novas substâncias? Qual a evidência que eu tenho que formou novas substâncias? É essa que eu falei para você. Formação de precipitado, mudança de cor, formação de gás, que são visíveis, tá? É lógico que tem outra evidência, que é formação de produto pouco ionizado, mas isso não dá para ver a olho nu, você tem que usar um equipamento, ok? Mas mudou de cor, pessoal, por exemplo, a carne mudou de cor, é porque está tendo reação química lá. Você oxida o ferro, você muda a coloração, o ferro, por exemplo, no grupo M da hemoglobina, ele oxida, ele passa de ferro 2+ para ferro 3+. Você tem várias reações químicas que muda textura, muda cor, entendeu? Muda vários fatores em relação ao material. Tudo bem? O fenômeno físico, né? O fenômeno físico já são aqueles que não alteram a natureza. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, eu tenho água, jogo, por exemplo, um açúcar lá, né? Na água, né? Tá vendo aqui nessa animação? Quando você joga o açúcar na água, por exemplo, o que acontece, né? Não forma novas substâncias. As moléculas de sacarose, que é C12H22O11, né? Elas vão, né, separando, né? Elas vão se dissolvendo, né? As moléculas de água vão quebrando esse cristal até você não conseguir vê-lo mais no seu sistema. Mas, né, isso não é uma reação química. Por que não é reação química? Porque não há formação de novas substâncias. Professor, então dissoluções são fenômenos físicos? Depende.
Se for dissolução de ácidos, são fenômenos químicos. Se houver ionização, é um fenômeno químico. Se houver apenas dissociação, é físico. Por exemplo, quando você pega um composto iônico e coloca na água, tipo assim, ó, eu quero que fique claro para vocês. Se você pega, por exemplo, um composto iônico, tipo assim, NaCl, é iônico. Quando você coloca na água, ele separa o Na+ do Cl-. Então, isto é um fenômeno físico, porque não houve formação de nova substância. Diferente quando você pega o ácido clorídrico, tá? Quando você pega o ácido clorídrico e coloca na água, aí ele forma uma estrutura que é o H+ e o Cl-. Aí é químico, aí é uma reação química, ok? Então, dissociação é físico, ionização é químico. Ok? Tranquilo, pessoal? E por último, né, para a gente encerrar essa partezinha aqui, na próxima aula eu já vou começar separação de misturas, o fenômeno nuclear, né? Ó, aqui você tem, por exemplo, um nêutron colidindo com um núcleo, que colide com outro núcleo, isso aqui é uma fissão nuclear, né? Aí você tem agora um fenômeno que a gente chama de fenômeno o quê? Fenômeno nuclear, tá? O que é um fenômeno nuclear? É um fenômeno que altera a estrutura interna do átomo, né? Ou seja, há uma transmutação, né? O átomo passa de um elemento químico para outro elemento. Por exemplo, aqui eu tinha átomos de urânio 235, que virou urânio 236. Esse urânio 236 virou criptônio e virou bário. Aí você tem agora um fenômeno nuclear. Tanto a fissão como a fusão é um fenômeno nuclear. Tudo bem, pessoal? Tranquilo nisso aí? Beleza? Um minuto, pessoal, está acabando a nossa aula, tá? Mas, né, nós retornaremos daqui a pouco, tá? Eu tenho uma outra aula com vocês, né, e a gente retorna falando sobre separação de misturas. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês e até daqui a pouco, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.